Entre o Pará e São Paulo, a batida e a trajetória da DJ Canoa. Das festas familiares no Pará às pistas paulistanas, DJ Canoa constrói seu caminho com identidade e presença. Em seus sets, mistura referências amazônicas e latinas, com a energia da cena de São Paulo. Confira esta conversa sobre origens, música e a força de levar a própria cultura para o mundo. Caio Noa, a DJ Canoa, é uma multiartista paraense que transforma sua trajetória em som e presença. Nasceu em Abaetetuba, a aproximadamente 130 quilômetros de Belém, no Pará, e iniciou sua carreira artística no teatro. Carrega consigo fortes influências das festas e celebrações familiares, algo que hoje aparece de forma natural em seus sets. Há cerca de 7 anos, saiu do norte e se mudou para São Paulo, a maior metrópole do país, porque sempre soube que era do mundo. Na capital paulista, vem consolidando seu espaço na cena com projetos autorais como o Baile da Canoa e, mais recentemente, com a criação de um bloco de carnaval, que já foi um sucesso em sua estreia. Com muito carisma e animação, entrega apresentações vibrantes que misturam figurino, performance, canto e uma curadoria musical que transita por diferentes sonoridades, como pop, funk, brega e ritmos amazônicos e latinos. Nesta entrevista, Canoa nos conduz por uma verdadeira aula sobre cultura brasileira e latino-amazônica, com o olhar de quem cresceu no Pará. Ela mostra como ritmos, referências e modos de fazer arte na região dialogam há décadas com o Caribe e com outros países da América Latina, muito antes dessas discussões ganharem espaço no restante do Brasil. Em suas apresentações, essa mistura aparece de forma orgânica, combinando tradição e atualidade, música e performance. É justamente essa assinatura que tem marcado suas conquistas e ampliado seu público. E fica a pergunta: todo mundo que vai ao Pará se apaixona pelo Pará? Ao que tudo indica, sim. Mais do que paisagens e sabores, o que conquista é o modo de viver e de valorizar a própria cultura. É esse orgulho que Canoa transmite e que desperta a vontade de conhecer de perto. Depois dessa conversa, é bem provável que você também queira garantir sua passagem. A seguir, vocês terão acesso à entrevista feita com a DJ Canoa. Essa entrevista faz parte da edição número 14 do ano 4 da revista Brasileirices. Se quiser adquirir a revista, que é digital, lá, além de outras matérias, você também poderá ter acesso à transcrição deste áudio. Compre em www.brasileirices.com/revista Brasileirices. Olá, Canoa, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa revista. Eu vou pedir para você começar se apresentando, dizendo quem é Canoa. Oi, Cami, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a DJ Canoa. O meu nome, ele tem um símbolo poético assim bem bonito. Eu me chamo Caio, nome dado pelos meus pais, e Noa, nome escolhido por mim para seguir a minha vida artística. Então, Caio Noa. E aí, na escola de teatro, que foi onde eu comecei a minha vida artística, profissional, a galera começou a me chamar de Canoa, que era a junção dos dois nomes. E aí, por isso, eu aderi. E aí, quando eu passei a trabalhar como DJ, eu assumi esse codinome, que é Canoa. Eu sou paraense, sou lá da cidade de Abaetetuba, no interior do Pará, e moro aqui em São Paulo, já vai fazer 7 anos, tem 6 anos e meio, mais ou menos.
E é isso, venho de uma família numerosa que adora festa, que adora celebrações, então eu sou desse lugar. Que delícia! E como é, na prática, trabalhar como DJ em São Paulo? São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Se ainda estou certa, acho que é a sétima maior do mundo em termos populacionais. Então, é uma cidade que acolhe muitas pessoas, muitas culturas, e oportuniza a gente a fazer muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade muito desafiadora do ponto de vista da manutenção das relações. Então, você precisa ser vista para ser lembrada o tempo inteiro. Então, é porque sempre vai ter alguém que possivelmente vai te substituir, seja pela qualidade do trabalho, seja pela presença nos espaços. Então, por mais incrível que você seja e dedicada, a competição, essa competição assim silenciosa, ela é muito grande. Então é muito desafiador nesse sentido principal de manutenção das relações, da sua presença, da sua relevância no meio, no cenário. Foi muito difícil para você sair de uma cidade pequena no norte e vir parar em São Paulo? Eu sempre fui uma pessoa do mundo. Eu nunca coube na minha cidade. Meus pais muito preocupados sempre comigo, diziam meu filho, a gente sabe que você é artista, mas arruma outro trabalho também para você, vai que não deu certo, não sei o quê. E no fundo do meu coração eu sempre soube que daria certo de alguma forma, porque eu ia fazer dar certo. Então, eu acho que foi mais desafiador para minha família do que para mim me verem fora dali. Eu morava já em Belém há 5 anos antes de vir morar para cá, então essa a distância, o estar longe deles para mim já era um pouco mais tranquilo. Belém é uma cidade maior, né? Tem 2 milhões e poucos de habitantes, então eu já entendia um pouco mais essa rotina da cidade grande. E aí, vir para São Paulo não foi um desafio tão grande. O problema foi vir para São Paulo junto com a pandemia. Aí foi um problema gigantesco. Nossa. Isso foi bem desafiador, porque tudo precisou mudar de rota. Como é a rotina de um DJ? É uma rotina que vai contra todas as indicações médicas e nutricionais e de educação física e afins. Ai, porque é uma rotina que ocupa tanto a semana quanto o final de semana. Muita gente acha que é de boinhas, você ir ali, dar o play e tá tudo certo. E não, assim, eu sou. Pode ser que haja DJs que sejam assim, que têm pastas prontas e vão lá e dão play. Eu não, eu gosto de entender quem vai me receber, com quem eu vou ter essas trocas artísticas. Então, seja casamento, seja aniversário, que são muito mais difíceis do que uma pista tradicional de 1 hora e meia, 2 horas de set, porque sustentar uma pista por 7 horas de tempo, né, um evento é muito desafiador. As pessoas não podem enjoar da tua cara, né? Elas precisam gostar de ti até o final. Então, tu precisa estar te reinventando o tempo inteiro naquele período. É, então, é muito desafiador conciliar. Se fosse só DJ, tava lindo, porque eu trabalharia durante a semana na montagem desses sets, atendendo aos briefings, atendendo ao que essas pessoas gostariam que fossem as festas delas. E no final de semana, apresentaria os meus shows. Mas conciliar isso com as outras profissões que estão em volta, aí fica um pouquinho mais complicado. Então eu acho que o mais legal e desafiador ao mesmo tempo é pesquisar essas músicas e fazer isso chegar nas pessoas de uma maneira original, porque a música é a mesma que qualquer DJ vai tocar, mas a maneira como você vai comunicar essa narrativa, como você construiu isso para passar para as pessoas, eu acho que é o diferencial de cada DJ. Muito legal. Canoa, como que as suas origens do Pará influenciam o seu som e as suas escolhas como DJ? E isso é uma peculiaridade muito interessante e que eu considero uma das mais importantes para mim, na minha performance. A cultura paraense é uma cultura
muito fervorosa, muito ativa, né? É uma cultura, seja na culinária, seja na dança, seja na música, tudo que envolve cultura paraense é algo que chama muito a atenção pela cor, pela vibração, pela potência que se tem. Então, eu busco retratar isso nos palcos, seja na escolha musical, então são transições sempre muito intensas que chamam a atenção das pessoas, que impactam assim, seja pela surpresa, tipo, não acredito que ela está tocando isso, seja pela novidade ou pela junção, eu diria assim, pela do que é tradicional com o que é atual, porque eu levanto muito essa bandeira de que música é música atemporal, é música boa, e música brasileira é música brasileira, então eu posso misturar um gênero do norte com um gênero do sudeste, e isso pode dar muito certo, porque a gente tem raízes muito semelhantes, a gente faz parte desse mesmo cenário. Então eu trago comigo muito. é, por exemplo, eu uso muito o microfone, então isso é típico das festas de aparelhagem. Os DJs de aparelhagem, por exemplo, eles têm muito forte isso de conduzir, aqui acho que chamam de MC, né? Conduz, lá a gente não chama assim, é o DJ. Ele conduz a pista não só com as músicas, mas também com a fala, agitando a galera, chamando às vezes pelo nome, porque tem pessoas que vão dos fã-clubes, que estão sempre por ali, então faz esse contato com as pessoas. A dança também faz parte muito. Eu coloco às vezes a música e vou para frente e danço um calypso e danço um carimbó. Dependendo do tipo da festa, eu vou com uma saia de carimbó, eu vou com um adereço que lembra. Então, a minha cultura, as minhas raízes estão sempre comigo, seja na visualidade, seja na sonoridade, seja na performance vocal, né, na forma de me comunicar com as pessoas. Acho que são os três principais pilares assim da minha forma de discotecar. Ai, vocês precisam ir, gente. É maravilhoso. Acho que o começo do ano foi bem especial para você também, né, Canoa? Porque você teve um bloco de carnaval. Como foi Sim. isso? Foi uma experiência, foi uma retomada de experiência, porque a minha família tinha um bloco de carnaval em Não. Abaetetuba, que esse bloco nasceu com o aniversário de um aninho da minha irmã. E pasme, ela odiava carnaval à época, ela chorou o bloco inteiro, porque ela tinha muito medo das pessoas fantasiadas e tal. Hoje em dia ela adora. E aí, esse bloco existiu por 10 anos e depois parou, né? Como a minha irmã hoje tem 22, então ficou parado por 12 anos. Esse bloco aí as pessoas não quiseram mais conduzir, né? Era muito difícil e tal. Então eu sempre adorei o carnaval. Vim para São Paulo, construí o meu baile, que nasceu em 2022, e quando foi esse ano eu disse bem assim, nossa, eu adoro o carnaval, vamos ver como que é colocar um bloco na rua aí em São Paulo. E aí eu estava esperando 500 pessoas inicialmente. Depois eu me juntei com uma festa de uns amigos que também queriam muito fazer. Eu disse, amigo, bora, essa produção está sendo muito difícil para mim, vamos fazer junto. Nos juntamos, eu falei, ok, agora a gente espera umas 1.000 pessoas. Menina, em dado momento, tinham 7.000 pessoas na Barra Funda. Meu Eu, Deus. eu fiquei com as bochechas doendo de tanto sorrir. Oh, Foi maravilhoso, foi muito especial. E carnaval é bonito porque é rua, é comunidade, é ocupação, sabe? É celebração, é dia, é tanta coisa boa reunida que assim, só aumenta mais ainda a felicidade. Foi muito especial o início desse ano. que delícia. A gente está falando do início do ano, então vale a pena a gente falar um pouco do querido Bad Bunny. O Uhum. Bad Bunny esteve em São Paulo, foi um surto, e eu acho que foi um momento que o brasileiro questionou a própria latinidade. Somos latinos ou não somos latinos? E foi num período bastante próximo, né, do carnaval que aconteceu esse show do Bad Bunny. E houve uma discussão muito grande aqui de será que o brasileiro é latino ou não? Estamos muito distanciados da cultura latina por causa da língua, mas talvez no Pará seja um pouco diferente isso, né?
Bastante diferente. Nós, artistas paraenses, influenciadores paraenses e afins, enfim, pessoas públicas relacionadas à cultura, à arte, nós levantamos uma discussão que era o contrário. Nós, brasileiros, sempre fomos latinos. O problema é que o Brasil nunca reconheceu a Amazônia como parte sua de fato, né? Como parte que não está à parte, mas que faz parte. Então, as ondas do rádio caribenhas, elas sempre chegaram na Amazônia. Agora eu não vou falar só do Pará, vou falar da Amazônia, porque todos os nossos gêneros, inclusive um pouco do Nordeste, tem um pouco dessa influência. Então, por exemplo, o Maranhão tem uma influência fortíssima do reggae, que está ali do ladinho. Então, isso chega um pouquinho no Ceará, isso chega um pouquinho do Rio Grande do Norte. E nós, lá no Pará, a gente sempre teve, por exemplo, a cúmbia peruana como uma das músicas que, assim, gênero clássico, considerado marcante, considerado tradicionalíssimo. E aí, quando a gente ouve dizer bem assim, nossa, agora com o Bad Bunny o Brasil passa a ser latino, a gente, oi? E a Rociuar, que está aqui com a gente desde que o mundo é mundo, porque, enfim, cantando o que vem lá do Peru, o que vem da Colômbia, o que vem da Venezuela, uma das influências, por exemplo, agora de uma artista nossa muito recente, que é a Zainara, é é tipo um tecno-merengue, é um merengue mais estilizado, que é venezuelano, e está ali com a gente sempre. A própria Joelma, que traz muitas influências o gênero calypso não é brasileiro. A banda calypso é brasileira, mas o gênero calypso é latino, que foi incorporado ao nosso brega e passou a se chamar brega calypso. Então a gente tem várias influências, a guitarrada, a lambada, o carimbó, são todos ritmos, são todos gêneros que têm uma influência latina muito grande. Por quê? Porque as ondas de rádio da Rádio Nacional quase não chegavam na gente ali pela década de 50, 30, 50, mas as ondas do Caribe chegavam. E aí isso passou a influenciar a nossa cultura amazônica, né, paraense especialmente, de uma maneira em geral. Que loucura, né? O Brasil é muito desconectado mesmo. E quando acontecem eventos muito grandes como esse, parece que a gente acorda um pouco, né, do sonho, da epifania e Sim. retoma. Quero falar um pouco do Pará, que é a sua base, sua origem do coração. E eu quero fazer uma pergunta engraçada para você. Por que todo mundo que vai para o Pará se apaixona pelo Pará? Posso parafrasear o mestre Pinduca? Por favor. Quem vai ao Pará, parou, tomou açaí, ficou. Eu acho que o que mais responde essa pergunta é o amor do paraense pelo Pará. Então, quando a gente tem uma paixão profunda por aquilo, quem chega percebe. Uhum. Então, eu acho que é um pouco, por exemplo, do que eu sinto falta pelo menos dos paulistas e paulistanos que estão ao meu redor. Sempre que eu encontro com eles, alguém fala alguma coisa muito ruim de São Paulo. Ai, porque aqui é muito chato por isso, aqui não tem planta, só tem. Nossos rios são todos poluídos, não sei o que, é muito chato, é só prédio, é só isso, é só aquilo. E aí muita gente já cria, né, esse estereótipo desse lugar assim. Eu não vou falar de São Paulo agora, da minha paixão por São Paulo, eu vou falar da minha paixão pelo Pará. Uhum. Então eu acho que nós paraenses, nós somos muito bairristas, nós somos muito apaixonados pelo que nós fazemos, apesar de nós não termos uma grande valorização. Nós temos assim uma coisa de ver a arte mais como algo não profissional. Então, os artistas eles são pouco valorizados do ponto de vista financeiro mesmo, do ponto de vista profissional. Mas existe essa paixão por tudo que é produzido de cultura ali. Então a gente consome muito as nossas músicas, a gente consome muito as nossas danças. E aí quem chega, eu acho que se apaixona pela nossa paixão, olha e diz assim: meu Deus, eles adoram tudo isso, eles amam tudo isso. E aí isso contagia. E aí vem os sabores, né? Aí você senta para provar, não é uma comida,
É uma diversidade de peixes e de cheiros e de texturas. Aí você vai para as cores, são sempre muito solares, é um verde muito forte, um laranja, um amarelo, um colorido muito grande, flores por todos os lados, né? Um sorrisão no rosto, sempre uma hospitalidade muito grande. A gente costuma dizer que é sujeito paraense te dá a cama, a rede dele e deitar no chão só para tu ter conforto. Então, eu acho que tudo isso conquista muito quem vai, né? É uma cultura completa que envolve todos os sentidos do corpo. Que dica você daria para um turista que vai visitar o Pará pela primeira vez? Ah, e vai visitar qual parte do Pará? Você que vai me dizer. Porque como o Pará é muito grande, a gente tem características muito diferentes, né? No sul do Pará, que chega um pouco mais próximo aqui do centro-oeste, tem um perfil diferente. Eu vou falar do qual eu tenho mais propriedade, que é ali mais perto de Belém, que tem muita semelhança. É assim, ao longo do Rio Amazonas, todos os povos que estão ali ao longo têm culturas bem parecidas. Então, desde Manaus até Belém, que é de onde começa o rio e onde termina, mais ou menos, ele termina em Macapá, mas tem um braço forte que vai para Belém. Então, a gente fala parecido, a gente come as coisas bem parecidas, as músicas são bem parecidas, o jeito de se vestir, enfim. Então, para quem vai conhecer esse pedaço ali em volta do Rio Amazonas, perto de Belém e tal, não tem como deixar de conhecer alguma praia de rio. Por favor, vá a alguma praia de rio, conhecer o nosso rio-mar, que os nossos poetas, os nossos cantores sempre falam nas suas letras, que é um rio de extensão que tu às vezes não enxerga o outro lado. Então parece o oceano, parece um mar. E são praias de água doce. São praias que têm ondas ótimas, e aí você pode conhecer Cotijuba, você pode conhecer que fica é uma ilha de Belém, você pode conhecer, por exemplo, a Ilha do Mosqueiro, que também está por ali. Tem também uma mais perto da minha cidade, que são as praias de Barcarena, são muito bonitas. Tem Tupanema, tem Caripi, enfim, praias de rio. Você precisa conhecer. Agora você precisa conhecer também Igarapés. Qual a diferença das praias de rio para os igarapés? Nos igarapés, a gente depende da maré. Então, se a maré estiver cheia, você vai ter um rio gostosinho para tomar banho. O igarapé é um rio menor. Então, você vai tomar banho ali nas palafitas, elas estão em volta, e aí você mergulha, toma banho. E se a maré estiver muito baixa, aí já fica lá no fundão. E aí tem, por exemplo, a Ilha do Cumbu, que fica na frente de Belém, ou a Ilha das Onças, que também fica na frente de Belém, mas já é de Barcarena, é de outra cidade, que é vizinha de Belém. E aí lá tem vários restaurantes onde você pode comer alguma comida, pedir algum peixe, um tambaqui assado, por exemplo, ou um filhote frito. Se tiver com coragem, já pede um açaizinho para acompanhar. Eu, particularmente, não como açaí com açúcar, eu como ele in natura, só com uma das farinhas, ou a de tapioca ou a d'água, mas é Polêmica. comum. Polêmico, mas é comum também em Belém as pessoas comerem com açúcar, tá? Porque tem pessoas que gostam mais, né? E do ponto de vista histórico, eu acho que vale muito a pena conhecer a capital paraense, a nossa cidade velha, o Complexo Feliz Lusitânia, que tem igrejas antigas, o Forte Militar, que é o Forte do Castelo, o Mercado do Ver-o-Peso e o Mercado de Carne, que são dois mercados de ferro incríveis, que tem uma arquitetura linda de Art Nouveau, são maravilhosos. E ali ao lado tem a Estação das Docas e agora o Porto Futuro 2, que é uma extensão da Estação das Docas. Então a orla de Belém é linda, iluminada, com muitos restaurantes, sorvetes para aproveitar esse calor maravilhoso, uma água de coco. Enfim, e as igrejas de Belém são lindas. Todas as igrejas, Basílica de Nazaré, Igreja da Sé, Igreja das Mercês, Igreja do Carmo, a Igreja de Santo Alexandre, podem ir, gente, são a coisa mais linda que tem. Você deixou todo mundo morrendo de vontade de fazer turismo no Pará, viu? O Por turismo vai favor. crescer graças a você. Nossa última pergunta, Canoa. A gente sempre encerra as entrevistas da revista assim. Para fechar, para você,
qual é o melhor do brasileiro? Eu acho que o melhor do brasileiro é se permitir conhecer novas coisas. O brasileiro ele gosta da diversidade cultural. A gente é um país imenso. E aí tudo que chega, de alguma forma, é bem-vindo. A gente de alguma forma dá um jeito de somar ao que é nosso. E a gente, assim, o sushi brasileiro, o sushi passa a ser brasileiro, a lasanha passa a ser brasileira, todas as outras coisas, né? Então a música latina, a música caribenha passa a ser brasileira. Tudo aqui encontra um jeito de ter um quê brasileiro. Então eu acho que essa abertura é muito brasileiro, é muito bonito de ser essa abertura para o novo, essa hospitalidade de maneira geral. Mesmo as regiões que são mais frias do ponto de vista tanto do clima quanto do coração, eu acho que tem abertura para isso. E é aí que eu defendo São Paulo. Eu acho que São Paulo, apesar de tudo, é uma cidade que acolhe. Olha o tanto de gente que está aqui. Então eu acho que isso é muito bonito no Brasil. Amém sua resposta. Quem estiver em São Paulo, não deixe de participar do Vale da Canoa. Vocês não vão se Por arrepender. favor. Canoa, muito obrigada por essa entrevista. A gente amou ouvir o sotaque paraense, especialmente esse tu com os verbos muito bem conjugados. Foi maravilhoso. Eu que agradeço, que divertido, viu? Muito obrigada. Estou aqui à disposição, sempre que precisarem, sempre que quiserem ouvir esse chiado que não é carioca, estou à disposição.